Contentamento. Nancy Wilson. Um estudo para mulheres de todas as idades. Capítulo 8. Alguns métodos práticos. O cristianismo é uma religião bastante prática, que ensina no crer, credenda, e depois o que fazer, agenda. A parte do crer vem primeiro, mas deve ser seguida pelo elemento que executa. Tiago diz que não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Tiago, capítulo 1, verso 22. A parte que age constata a vida em Cristo. Ouvimos a palavra, cremos e, então, fazemos o que a palavra ordena. Nós estávamos mortas em pecado. Fomos ressuscitadas dentre os mortos e agora andamos em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, verso 4. Primeiro entendemos aquilo em que devemos crer quanto ao contentamento. E agora é o momento de olhar para o que devemos fazer. O contentamento se destaca como um ensinamento bastante prático e devemos priorizá-lo como a graça cristã a ser dominada. Mas a semelhança de todo ensinamento prático, aplicá-lo à vida demanda esforço. A vida cristã requer força e diligência. Quando fui convertida, alguém sabiamente me disse que a vida cristã não é um mar de rosas. Ser discípulo de Jesus significa tomar sua própria cruz e segui-lo. Lucas, capítulo 9, verso 23. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos exorta a sermos sóbrias e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O contentamento nos fortalece tanto para que nos defendamos, quanto para que prossigamos na ofensiva pela fé. Em Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus cita o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Permita-me destacar o último ponto mencionado aqui. Toda a tua força. Amar a Deus requer força. Nosso amor a Deus não é limitado ao nosso coração, alma e mente. Somos ordenados a amar a Deus com toda a nossa força. Pense nisso. Quão forte você é? Você está amando a Deus de modo fraco, débil? Você tem um amor anêmico e abatido pelo Senhor? Ou você está se esforçando para servi-lo com um amor forte, saudável, vigoroso, vibrante e poderoso? Exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus em cada circunstância e em cada situação. Ficamos mais fortes toda vez que aplicamos o contentamento ao nosso coração e à nossa mente. Quando é difícil estar contente, é preciso escolher o contentamento. É como fazer academia. Quando já conseguimos levantar pequenos pesos com facilidade, adicionamos mais peso. Nos esforçamos e aí é que a nossa força cresce. Essa é a vida cristã. Vou lhe dar 2 exercícios para ajudá-la a passar do descontentamento para o contentamento. Esses exercícios exigem e, ao mesmo tempo, criam força. São simples, mas requerem concentração e empenho. E, por mais que deseje que o contentamento, o incrédulo é simplesmente incapaz de praticá-lo. Você, no entanto, tem Cristo e pode realizar tudo por aquele que o fortalece. Portanto, alegre-se no fato de estar buscando amar a Deus com mais e mais força. Lembre-se, outra vez, de que a piedade com o contentamento é grande ganho. Gratidão. O primeiro exercício é praticar a gratidão. A reclamação é o grande inimigo do contentamento. E todas nós murmuramos mentalmente muito mais do que imaginamos. Possivelmente estamos murmurando mais e mais em nosso coração durante o dia, olhando para situações com um olhar de ingratidão. Essa postura expulsa o contentamento e aumenta o tamanho de nossos problemas. Esse padrão deve ser mudado. Se desejamos
alcançar o contentamento piedoso. Talvez a carne queira continuar murmurando, por usufruir de certo prazer e meditar em tudo o que é errado. Mas, se desejamos crescer em graça, precisamos batalhar contra a carne e considerá-la morta. Romanos, capítulo 6, verso 11. Lembre-se de permanecer fora da lixeira. A gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Faça disso um hábito diário. Verbalize sua gratidão a Deus em oração. Fale dela com sua família e seus amigos. Faça questão de recordar as palavras de Paulo a Timóteo. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Pode parecer um padrão bem baixo para nós, pois desejamos muito mais. Mas precisamos aprender a concordar com Deus acerca da realidade e mudar nossa perspectiva. Você tem comida para hoje? Observe como Deus tem lhe provido alimento. Por exemplo, ao sentar-se para tomar café da manhã, gaste 1 minuto refletindo sobre o quanto Deus fez e como ele agiu para colocar aquele ovo com torradas e bacon em seu prato. Sem mencionar o café quentinho e o suco de laranja. Agradeça ao Senhor pelo frango e pelo fazendeiro e pela plantação de trigo e pela laranjeira e pela plantação de café e pelo porco e pelo açougueiro e pelo banqueiro e pelo motorista de caminhão e pelo vendedor. Esses são apenas alguns dos muitos elos da cadeia da maravilhosa providência de Deus. Isto é, a responsável por seu café da manhã. Você é capaz de contentar-se com tudo isso? Sim. Tente fazer esse mesmo exercício em relação às suas roupas. Considere quantas mãos estiveram envolvidas para que você e sua família possam se vestir em um só dia. Malhas provenientes da lã, de ovelhas, camiseta de plantações de algodão, sapato de fazendas de gado. Onde está o ganso com o qual forraram meu agasalho de baixo? Onde está a fábrica que fez os botões e os zíperes? Considera quantas criaturas de Deus nos servem para promover diariamente o alimento e a roupa de que precisamos. Agradeça ao Deus que faz tudo isso ser possível, trazendo o alimento e a vestimenta para os seus filhos por todos os dias de suas vidas. Uma vez que você começa a considerar atentamente, com frequência, a boa mão da providência em apenas essas duas áreas, da alimentação diária e da vestimenta, não demorará muito até que você consiga estender sua gratidão cada vez mais adiante, percebendo a mão de Deus em tudo. Considere sua bondade no clima, todos os tipos climáticos, na beleza da criação, na glória do seu cuidado diário e na bondade para com nossas famílias e amigos. Quando praticamos a gratidão, nossos olhos se abrem para a bondade por trás das nossas muitas bênçãos. Isso requer diligência, esforço e constância, assim como praticar um instrumento. Logo você se surpreenderá ao ver como está acertando as notas e quanto a gratidão tornou-se um hábito. Subtração. Outra maneira prática de adquirir contentamento é praticando aquilo que Jeremiah Burroughs chama de subtração. Ele diz que um homem chega ao contentamento não por acrescentar mais à sua condição, mas, pelo contrário, por subtrair de seus desejos, de modo a tornar suas vontades e circunstâncias niveladas e iguais. Contar as bênçãos é uma coisa, mas e quantas tribulações e aflições, desejos e necessidades? Essa ideia de subtração é realmente brilhante. Deixe-me tentar colocá-la em termos simples. Quando você descobre que está descontente com uma circunstância ou dificuldade,
Em vez de esperar até que as situações estejam resolvidas para então ficar contente, determine-se a estar contente durante o processo. Pensamos que, se pudéssemos somar a nossa situação e conseguíssemos uma casa nova, ou perdêssemos um pouco de peso, ou fizéssemos uma amiga, ou saíssemos das dívidas, ou encontrássemos um marido, ou conseguíssemos um novo emprego, assim estaríamos contentes. Isso significa adiar o contentamento, até que nossas circunstâncias correspondam aos nossos desejos. Dessa forma, até que consigamos o que queremos, damos lugar ao descontentamento e à infelicidade. Mas por que permitir que nossos desejos tenham poder sobre nós? Estamos dando às circunstâncias autoridade sobre nosso coração e as chaves de nossa alegria. Em Cristo, temos o poder para irmos na direção contrária. Isso é o que Burrow quer dizer por subtração. Podemos ter poder sobre os nossos desejos, em vez de permitirmos que eles tenham poder sobre nós. Podemos fazer com que nossos desejos correspondam às nossas circunstâncias. Num lugar de infelizes com o emprego ou com a situação em que nos encontramos, decidamos estar satisfeitos com aquilo que Deus tem feito. É dizer a Deus: eu desejo aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor sabe o que é melhor para mim agora. Eu me alegro no Senhor. O contentamento é interno, é humilde. O contentamento é submisso a Deus e agradece a Ele por todas as coisas. O contentamento decide não se preocupar, nem se exasperar, nem murmurar ou reclamar, e enxergar essas coisas como ameaças e inimigos. Isso tudo não quer dizer que deixamos de orar por um novo emprego ou por um apartamento maior, mas significa que estamos contentes enquanto oramos. Estamos satisfeitos com o que Deus tem feito por meio das circunstâncias difíceis. Anos atrás, li em algum lugar que deveríamos plantar flores ao redor de chalés, não só ao redor de mansões. Eis uma ótima ilustração do contentamento. Ele aproveita ao máximo as circunstâncias do momento, sem esperar até que as coisas mudem. E, aliás, por que Deus deveria responder às nossas orações se estamos orando de maneira descontente? Deveríamos pedir tudo com fé e alegria em nosso bom Criador. Tendo aprendido a fazer nosso coração corresponder às nossas circunstâncias, podemos então ver as boas coisas que estão por vir. Ficamos confortáveis, não desconfortáveis. Ficamos em sintonia com as nossas bênçãos, não desejosas por mais. Crescemos em paciência e sabedoria. Percebemos a mesquinhez e a vaidade de nossas queixas e reclamações. Se dependente de nossas circunstâncias, o contentamento fica preso a um fundamento instável e incerto, uma vez que as circunstâncias estão sujeitas às mudanças. Mas quando o contentamento repousa sobre a soberania e a bondade de Deus, aí sim ele se fundamenta em algo certo. Estamos a salvo. Nosso coração está seguro. Nossa alegria está protegida. Isso é o que significa dizer: posso tudo em Cristo que me fortalece. O que Deus está lhe ensinando em suas circunstâncias? Que colheita está por vir de sua plantação? Seria paciência, contentamento, humildade e gratidão? Se sim, sua vida interior está confortável e tranquila. Esse é o tipo de paz que excede todo entendimento. Isso não faz sentido no mundo, pois é de outro mundo. Por fim, não há nada como a adoração semanal a Deus para colocarmos a mente em ordem. Nosso coração é como um instrumento que se desafinou. A adoração nos afina novamente, coloca nossas cordas em ordem e nos ajuda a fazer um som agradável mais uma vez. Questões para meditação. Primeiro, você consegue se lembrar da última vez que permaneceu grata, mesmo em meio a uma situação difícil? Segundo, se sim, como dar graças a Deus influenciou sua perspectiva? Terceiro, quais são algumas maneiras práticas de fortalecer e aumentar a gratidão? Quarto,
Você tem algum chalé ao redor do qual possa plantar flores? Você tem esperado conseguir uma mansão para começar o plantio? Quinto, pense numa área em que você possa praticar a subtração a fim de obter contentamento.